Tem uma frase que, cara, meu mantra, assim, que a cultura da companhia, ela come a estratégia no café da manhã. Considerado o melhor sommelier do Brasil, altamente premiado e responsável pelo EVAI. Como pode ser que isso custe tanto? Comecei a pesquisar sobre cursos de sommelier e eu fiquei encantado pelo aquele serviço, aquilo me motivou. A gente vai muito dentro da tecnologia, mas em outro momento a gente precisa estar muito presente. Então a hospitalidade é uma coisa muito humana. Empreendedor serial, fundador da Netshow e cofundador do GV Angels, a maior comunidade de investimentos anjos do Brasil. Hoje a gente fatura mais do que a gente faturava no passado, com 1/3 das pessoas. Saúde. Saúde. Quais são as receitas do seu negócio? Olá a todos, sejam bem-vindos à minha casa para mais um episódio do Receitas de Negócio, o seu podcast sobre empreendedorismo, gestão de empresas, com uma pitada de gastronomia de alto nível. Eu sou o Felipe Spritzer, criei e vendi a maior empresa de consultoria de investimentos do país e agora eu compartilho conteúdos sobre empreendedorismo, gestão para ajudar você a empreender ou a você ter sucesso gerindo a sua empresa. E hoje a gente tem um episódio bastante especial, temos dois convidados aqui de peso, começando pelo Marcelo Fonseca, considerado o melhor sommelier do Brasil, tá? Então não é um título pouca coisa aqui, é muito importante, é altamente premiado e responsável pelo EVAI, um dos únicos restaurantes 2 estrelas Michelin no Brasil. E o Marcelo é aquele cara que ele não serve vinho, ele traduz vinho, ele traz aquela experiência pra gente. Então, Marcelo, é um prazer enorme ter você aqui, muito obrigado. É um prazer, muito obrigado pelo convite, me sinto muito lisonjeado e feliz com o convite para poder estar aqui hoje com você falando um pouquinho sobre. Bom? Show de bola. E temos aqui também Rafael Belmonte, empreendedor serial, fundador da Netshow e cofundador do GV Angels, a maior comunidade de investimentos anjos do Brasil. Seja muito bem-vindo, Rafael. Valeu demais. Obrigado, Fê, pelo convite. Vai ser um prazerzaço aqui bater um papo com vocês. Excelente. Bom, então eu vou explicar como é que vai ser a dinâmica do nosso episódio hoje. Geralmente a gente cozinha, dessa vez a gente não vai cozinhar, a gente vai degustar vinhos de altíssima qualidade. Então a gente trouxe aqui algumas combinações de queijo, todos brasileiros, a gente vai falar um pouco ao longo do episódio. E o Marcelo, ele vai fazer uma introdução aqui, a gente tem 4 taças, né? Então ele vai explicando ao longo dos episódios e ao longo das taças que a gente vai degustando, respondendo perguntas sobre vinho, a gente também vai conversando com o Rafa sobre empreendedorismo e vários assuntos relacionados à gestão da empresa, como foi a carreira dele, né? Então tem bastante conteúdo. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que também é fã de empreendedorismo. Então, Marcelo, para começar, vamos abrir o episódio? Vamos. Com o que a gente vai começar hoje? A gente vai começar com o Natchamar, um espumante não filtrado, produzido em Mendoza. Então vamos abrir agora da Vines Occults. Legal. A gente vai começar aqui, ele é um espumante com álcool bem baixo, ele tem 9,2, então é bem baixinho, ele é bem fresco, tá? Geralmente o espumante tem o quê? 13%? 13, 12, depende um pouco de cada produtor, o estilo, do que ele quer fazer. Esse aqui do Natchamar, ele não é filtrado, então ele acaba trazendo uma textura de boca maior, mas ele é muito fresco. É um espumante para você tomar ele gelado, sem grandes complicações, assim, vou harmonizar com... Não, você não harmoniza com nada, você só vai ser feliz. Essa é a ideia, basicamente, desse espumante para mim, que é o da Vines Occults. Ele é um extra brut, então ele quase não tem açúcar residual. Então é bem legal para vocês, eu vou começar servindo vocês, tá bom? E eu reparei que você abriu sem fazer barulho nenhum, né? Ao contrário do que tradicionalmente as pessoas fazem. Tem um motivo para isso? Mas pela uma questão da elegância em si, não fazer aquele barulho tão festivo, mas no final do ano tá liberado, não tem problema nenhum. Obrigado, Marcelo. Quem traz esse espumante aqui é uma importadora bem pequenininha também, que só trabalha com vinhos argentinos. Então, eu tento sempre procurar coisas para o restaurante que sejam um pouco fora do óbvio, que ninguém está usando. Então, para manter a galera um pouco mais informada de coisas novas. Sim. Então, eu estou sempre buscando. Legal. É muito difícil achar coisa que ninguém está usando. É muito difícil achar coisas boas. Então, esse é um desafio que eu tenho constantemente com o trabalho no EVAI, que é de harmonização.
A gente vai provavelmente falar disso mais tarde. Sim. Então, Vamos experimentar? vamos experimentar. Saúde. Saúde. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz 2026, pessoal. Seja um ano recheado de saúde, alegria e sucesso. Nossa, maravilhoso. Nossa, bom, hein? Você vê que ele é bem seco. Ele não tá na temperatura, tipo, tão gelada, mas ele, assim, tá muito gostoso. Eu achei sensacional. Nossa, E a textura é um pouco diferente, né? Mas eu achei tem uma não sei se cremosidade, pode ser isso. Ele tem, pra mim, ele tá com um toque de mel aqui na boca muito nítido. Então, como bastante mel, provo muita coisa de mel no Evai também. Então, pra mim, tem essa nota do mel nativo. Ele é muito fresco. Muito fresco. Eu achei sensacional. E eu trouxe aqui, Marcelo, vamos lá, assim, eu não sou o profissional dos queijos, né? Mas eu sei que 12:30 a gente tomando aqui de barriga vazia, é importante ter alguma coisa. E vamos trabalhar de tarde. Vamos trabalhar de tarde, né? E eu trouxe uma seleção de queijos, todos são queijos produção brasileira, de diferentes regiões do país, tá? Aqui a gente tem um queijo que é no formato camembert, mas feito com queijo de ovelha. Então ele é um queijo um pouquinho mais cremoso, saboroso, que eu achei que combinaria ali com rosé, possivelmente ali com vinho branco. Então eu vou deixar à vontade de vocês experimentarem. Tem aqui também, ó, o garfinho de cada um de vocês, ó, aqui na frente. Então fiquem à vontade para pegar. E também trouxe ali alguns embutidos para a gente degustar em conjunto. Bom, hein? Sensacional. E Marcelo, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, assim, em que momento você decidiu virar sommelier? Entrar no mundo do vinho, por aí vai. Na verdade, eu comecei já antes mesmo de ser sommelier, já trabalhava em restaurante desde os 17. E quando eu comecei a me apaixonar pelo mundo do vinho, foi quando eu conheci algumas pessoas que eram sommelier, e eu não fazia a menor ideia do que isso era ainda. É o Bruno Tadeusz, que é um super sommelier aqui de São Paulo. Eu conheci ele no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei no Gero, que foi onde eu comecei. E eu via ele degustando coisas muito icônicas e falavam que eram uns vinhos maravilhosos, que esses vinhos tinham essas características, que esses vinhos eram incríveis, que eles custavam carros, basicamente, cada garrafa. Eu falei, cara, não pode ser. Como pode ser que isso custe tanto? E aí eu comecei a pesquisar sobre cursos de sommelier. Depois eu vi as pessoas trabalhando e eu fiquei encantado pelo aquele serviço. Aquilo me motivou a querer estudar. Então, eu fiz a BS e aí comecei a tentar aprender. E aí você começa naquelas coisas mais simples, com chitouro reservado, aí você vai melhorando, aí você vai para uns vinhos que tem mais complexidade. E aí você vai ganhando o mundo, Argentina. E aí eu fui me aprimorando com o passar do tempo. E aí foi acontecendo. Fui tendo oportunidades, trabalhei no Ouro um tempo como sommelier, onde foi que deu boom na minha carreira com relação a sommelierie, que é aprender mais sobre vinhos, e estudar mais, e viajar mais. Então, cada vez que eu viajo com a Karina, que é minha futura esposa, eu estou sempre pensando em ir em alguma vinícola, alguma degustação de vinhos, para poder melhorar, conhecer coisas diferentes. Então, o vinho para mim está desde sempre, basicamente. Legal. Eu comecei. Legal. E você trabalha, né, como sommelier de um restaurante 2 estrelas, né? Então, assim, cara, é algo de bastante luxo aqui no Brasil. Como é que é essa experiência, essa pressão de trabalhar com fine dining, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho sobre isso, sobre como tem que ser a atenção aos detalhes, o atendimento. Como é que você lida com clientes exigentes, tempo curto, ser rápido e, ao mesmo tempo, dar uma experiência? Como é que é essa sensação? Muito louca, porque a gente não tem noção. Basicamente, a gente olha para o cliente, a gente entende algumas coisas, mas a gente vai desenhando durante o serviço esse atendimento. Ele acaba sendo um atendimento mais personalizado. A gente sabe quem são algumas pessoas, mas a gente vai tentando decifrar qual é o tipo de água que essa pessoa gosta, se ela não gosta de água, se ela prefere refrigerante, se ela toma vinho. A gente vai tentando desenhar isso. Só que com isso é muito... vamos ali, aí você sentiu que tem uma abertura, você vai desenhando esse serviço. Então, com esse desenho de serviço, acaba tendo muita pressão, porque você não pode errar. Um cliente que paga o valor que você paga numa conta de um restaurante desse, ele exige que a gente esteja muito atento. E eu acho que essa atenção nossa com o cliente é o que faz dar uma pressão absurda. Você está preocupado em não errar. Sim. Então,
No primeiro momento, para quem entra uma vez no EVA e começa a trabalhar, ele sente que é uma pressão de atmosfera muito nítida. Ela é quase tátil, porque a gente está tão preocupado com o nível de detalhes, a gota que vai cair na mesa, que não pode cair, um copo que não está bem polido, o prato que tem que ser servido da maneira correta, daquele formato tem que estar igual a todos os outros pratos da mesa. Então a gente vai se desenhando em cima disso e isso vai se transformando em um pouco de pressão. Mas é uma pressão muito boa. Você vai querendo melhorar cada vez mais esse processo. E é o que a gente tem feito sempre. Mas essa pressão, ela é ali viva em cima disso. É viva. Mas é muito gostoso fazer. E você é o responsável lá por todas as bebidas ou só pelos vinhos? Só pelos vinhos. Só pelos Então, vinhos. Tá. Para que a gente não tenha essa pressão absoluta só em uma pessoa, tudo é muito bem dividido pelo Luiz. Então, Entendi. eu cuido dos vinhos, eu tenho uma ajudante hoje que me ajuda nos vinhos, que é a Clarice. Então, isso a gente vai desenhando toda a qualidade do que a gente vai servir durante o dia. Então, todos os dias a gente prova os vinhos antes de colocar para o serviço. Então, a gente vai... E aí, com isso, a gente vai refinando o nosso paladar também, para ser aquele vinho fugir do padrão, a gente já trocar e colocar um novo no lugar. Eu fui no Evai, conheço o restaurante, eu achei a experiência magnífica, assim, o chefe, que é o Luiz, achei muito criativo ali a maneira como ele desenha os menus, descreve os pratos, eu comi coisas assim bem diferentes, Rafa também já foi, né? Já foi, uma delícia. Realmente acho que vale super a visita, é óbvio, assim, não vou dizer, pô, Felipe, é um restaurante barato, não é, mas é uma experiência diferenciada, assim, para quem quer comer algo realmente requintado, bem uma experiência trabalhado. memorável, assim. Exato. Então, numa ocasião especial que você tem, né, vai levar sua esposa, sua namorada, seu namorado, acho que comemorar alguma coisa vale bastante a pena. Ou também, toda semana, quem quiser toda semana, também pode toda semana. Né? E, Rafa, indo agora ali para a parte de empreendedorismo, conta um pouquinho da sua trajetória, assim, onde você estudou, Boa. a ideia, como foi concebida ali a ideia de montar o GV Angels. Maravilha, vamos lá. Prazer, para quem não me conhece, sou Rafa Belmonte, 36 anos. Um corpinho de 35. Um corpinho de 35. O triatlon me deixou um pouco mais velho, mas empreendo já há mais de 15 anos. Sempre tive esse intuito, não tive nenhuma referência na minha família de empreendedorismo, de algum parente que tenha aberto algum negócio. Todo mundo profissional ou liberal ou executivo de empresa. Mas via e me espelhava muito em empreendedores que realmente construíam sonhos e mobilizavam pessoas para estarem juntos da construção dos sonhos deles. Então, fiz meu exercício de saber qual que é a faculdade no Brasil que mais formava empreendedores. E eu cheguei na conclusão de que a Fundação Getúlio Vargas, a GV aqui em São Paulo... Que legal, não sabia disso. Naquele momento, né, isso eu estou falando coisa de 2005, eu fiz essa pesquisa, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer GV em 2005. Eu tinha 15 anos. Que legal. E aí eu comecei a me preparar, fiz cursinho, entrei na GV e realmente era uma universidade que ela propunha muitas matérias que estimulavam o seu espírito empreendedor, né? Tinha experiência empreendedora 1, 2, 3, várias outras matérias, você tinha que construir planos de negócio e vários negócios meus nasceram dentro da GV, né? Alguns nasceram, eu vendi, outros nasceram, morreram, mas o fato é que a faculdade estimulou muito a isso e a NetShowMe, a minha empresa que eu tenho até hoje, 12 anos já tocando ela nasceu do meu TCC da GV. Ela foi o plano de negócio, foi meu TCC da faculdade. O GV Angels, ele nasceu mais ou menos nesse momento também. Junto com a criação da NetShow. Exato. A gente foi tocar a NetShowMe depois que eu passei pelo mercado financeiro. Eu trabalhei 2 anos e meio em fundo de private equity, e aí eu saí do fundo de private equity para tocar a NetShowMe. Mas o conceito da empresa, ele nasceu do meu TCC, que foi lá dentro. E por justamente sentir que a faculdade dava insumo para você empreender, mas ela não dava a preparação para você conseguir efetivamente tocar uma empresa, nasceu um projeto lá dentro chamado, na época chamava GV Ventures, eu ajudei a fundar esse projeto, que é uma aceleradora, e começaram a nascer vários projetos lá dentro. A NetShowMe foi um desses projetos, e outros negócios foram nascendo, muito legais, inclusive. E aí a gente chegou no grande pensamento de
quem é o melhor público para financiar esses projetos? São os próprios ex-alunos. Né, os ex-alunos que sentem têm aquele sentimento de poder dar um give back para a comunidade, que ex-alunos bem-sucedidos em carreiras executivas ou mesmo em carreiras de empreendedorismo, que já venderam seus negócios, e a gente resolveu construir uma comunidade de investidores. A gente deu o nome de GV Angels, para quê? Para financiar os projetos do GV Ventures. Acabou que o GV Angels ficou muito maior do que o GV Ventures, né? O FGV Ventures ainda é uma aceleradora lá dentro, ou seja, existe já há 16 anos, que tá tocando lá, já acelerou mais de 100 empresas, e o GV Angels aí é um negócio totalmente apartado da GV, fundado por mim e pelo Mike Einstein, que é fundador da ACE, e a gente... Mike Einstein? Einstein, do Einstein? Einstein, mas não se escreve do mesmo jeito. Pô, mas deve ser muito legal ter esse sobrenome. Quem você é? Eu sou o Einstein. Ele é um cara fantástico, assim, já vendeu várias empresas. Né? Pelo nome do cara, você já fala isso, né? Ele fundou junto com o Pedro Van Garner a antiga Aceleratec e hoje é a Ace Startups, que é hoje um dos principais ecossistemas de tecnologia e inovação no Brasil, assim. E a gente está junto há quase 9 anos já no GV Angels. Hoje a gente está com mais de 300 investidores ativos, são 327 investidores, investiram mais de 80 milhões de reais em 70 empresas. Poxa, que legal. E explica pra gente, assim, eu tô falando, mas eu faço parte do GV Angels, né? Sim. Eu entrei no ano passado, e explica pra gente, assim, qual a importância dessa comunidade e onde ela efetivamente atua, porque... Sim. Eu acho que a gente acaba vendo no Brasil, né, muitas pessoas que falam publicamente, a gente sempre fala de negócios muito grandes. Sim. Né? Então, como é que foi o Waze, como é que foi o Facebook, como é que foi, né, a Magazine Luiza, e a gente muitas vezes esquece até um pouco do foco também do episódio, do podcast como um todo, trazer um pouco para os estágios mais iniciais da pessoa com aquela ideia, quando ela está montando, assim, qual é a importância do GV Angels para esse tipo de pessoa que está começando a montar a empresa, qual é o público que é buscado ali, como se faz, né, para ter acesso a esse tipo de investimento. Legal. Explica um pouquinho para a gente. Maravilhoso. Você tocou já num ponto super importante para definir isso, que é o estágio de desenvolvimento da empresa, né? Existem financiadores, investidores para cada estágio de desenvolvimento do seu negócio. Começando de trás para frente, né, tem o IPO, tem os acionistas. Mais early a companhia, existe o private equity. Mais early ainda, existe o venture capital. E aí vai vindo na cadeia do desenvolvimento do negócio, que é o nível de maturidade de um negócio. O investimento anjo, o investimento semente, né, o seed round, ele é uma fase embrionária do desenvolvimento das empresas. Então a gente está falando em empresas ou num caráter pré-operacional, ou operacional já com um nível de faturamento pouco relevante, mas que já mostrando um determinado nível de tração. Hoje a gente está vivendo um pouco do inverno das startups, né? Pós-pandemia, na pandemia taxa bombou. De juros extremamente elevada. Taxa de juros elevada, mas no momento no qual a taxa de juros estava baixa, o Brasil estava crescendo. A gente teve aí um 2020, 2021 e até um primeiro semestre de 2022 de realmente entusiasmo, euforia muito grande desse segmento, com valuations super significativos, né, com empresas sendo avaliadas em mais de $1 bilhão. O Brasil chegou a fazer a marcação de 14 unicórnios, né, que são empresas de mais de $1 bilhão de valor de mercado. Isso no papel, né, marcado, sim, muitas delas. Mas naquele momento o GV Angels ele foi super importante para o ecossistema, porque ele está ajudando a formar essas empresas e fazendo, quase que replicando o que já acontecia há anos no Vale do Silício. Por que o Vale do Silício é o Vale do Silício? Porque o dinheiro ele circula muito bem, e essa circulação do dinheiro nada mais é do que uma pessoa empreende num negócio, ela adquire sucesso, ela vende, e o que ela faz com grande parte daquele capital? Ela retroalimenta o ecossistema de inovação local, investindo em outros empreendedores com outros negócios. Então, o GV Angels ele nasce muito com essa premissa de quase como replicar um ecossistema, fazendo com que o dinheiro ele retroalimente e financie projetos de inovação, que teriam uma grande dificuldade de alcançar
financiamento. Ou pegaria crédito num banco da vida, com taxas absurdas, porque a empresa não tem histórico, é uma empresa com um modelo de negócio que é ainda nem provado, né? Ou então com investidores que topam comprar participação societária daquele negócio, muitas vezes cotistas e ainda não acionistas, porque as empresas não são abertas, são empresas ainda de capital fechado, mas investidores que consigam permitir com que aquela ideia seja financiada para se tornar efetivamente uma empresa no médio e longo prazo. O GV Angels, a tese é empresas que estejam operacionais. Então, a gente não investe em ideia, em PowerPoint. A gente investe em realmente projetos que já estejam operacionais, estejam faturando. Não existe um mínimo nem um máximo, mas necessariamente tem que mostrar o que a gente chama do track record, né? Que é a empresa precisa mostrar um nível de tração e evolução no seu principal indicador. Para algumas empresas vai ser faturamento, para outras vai ser GMV, que é a grana movimentada na plataforma, para outras vai ser usuários ativos. A gente vai entender a principal métrica do negócio e vai entender o nível de evolução dela e como que os empreendedores estão capacitados para realmente serem as melhores pessoas para tocar aquele negócio. Sim. E para projetos promissores a gente acaba juntando dentro dessa comunidade as pessoas certas para investir naquele negócio, é quase como um club deal. Então vai formar um club deal, vai formar um grupo de investidores que são as melhores pessoas para financiar aquele projeto. Sim. Então você está falando que a empresa ela tem que estar no momento operacional no começo, ou seja, já tem uma ideia validada, já está faturando alguma coisa, mas precisa de recursos para conseguir escalar a operação. Isso. E acho que um termo que você falou, né, que a gente também fala muito nesse tipo de deals, é o smart money. Sim. Então, muitas pessoas que estão ali no GV Angels são pessoas extremamente qualificadas nas suas respectivas áreas. Perfeito. Então, às vezes a pessoa que vai entrar ali com recursos financeiros, às vezes o recurso financeiro às vezes menos importante do que a capacidade técnica que ela tem. Então, uma empresa do setor de, petróleo. Você tem um executivo com 30 anos de experiência no segmento de petróleo que vai te ajudar a crescer essa empresa, além do financiamento. Então, acho que o legal do GV Angels e de vários outros clubes nesse formato assim, é que você vai ter o que é chamado de smart money. Né? Então, isso faz muito sentido. E também tem muito a ver com uma coisa que eu falo há bastante tempo, né? Que as pessoas falam, se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria fazer essa ideia. Mas, cara, o dinheiro circula. Se você tem uma ideia muito boa, consegue estruturar um pitch, uma apresentação dessa empresa, você vai conseguir recursos. Tem muita gente querendo investir em ideias boas. Agora, a ideia tem que ser boa. Sim. Tem que ser apresentada. Né? Não é chegar e montar qualquer coisa e falar, não me dão dinheiro. Pô, sim. Ninguém quer dar dinheiro de graça. Todo mundo tem uma expectativa de retorno desse capital. Então, existem maneiras de você capitalizar a sua empresa ou até capitalizar a sua ideia, que é aquele estágio bem inicial que a gente comentou. Eu até acrescentaria que a ideia tem que ser boa, mas a execução tem que ser melhor. Sem dúvida. Porque de ideia boa vale 50 centavos a bacia, né? Sim. O que a gente mais entende em tudo, eu empreendendo há 15 anos e vendo também esses últimos 9 anos como investidor à frente do GV Angels, é um monte de ideia muito boa, mal executada. Então, realmente, você pegar empreendedores que saibam o que estão fazendo, tenham uma visão muito clara do norte, tem uma visão muito clara da priorização, do que eu vou fazer na fase 1, o que eu vou fazer na fase 2. Isso passa uma segurança para o investidor que torna o processo muito realista de ser captado o investimento. Né? A execução, para mim, ela é o mais importante do que propriamente a ideia. E tem uma coisa que eu acho bem legal, que eu sempre falo também para quem está começando a empreender, sobre o que você falou, assim, de ideias, a execução, óbvio, mas o planejamento dessas ideias. Sempre, a maioria das pessoas que vai começar uma empresa, muitas vezes fala, eu tive essa ideia. Mas a ideia é legal, não estuda mercado, não estuda faturamento, e o mais importante que você tem é falar assim, cara, no ano 1, o que eu vou fazer? Quanto vai custar, o quanto eu vou vender, o quanto eu vou ter de lucro ou não vou ter de lucro, e quanto eu preciso captar no ano 2, no ano 3, no ano 4. E faz isso pelos próximos 10 anos. Muito provavelmente vai estar errado. Né? Porque prever 10 anos da sua empresa é extremamente difícil. Sim. Mas o fato de você ter um planejamento já mostra muita maturidade e isso vai permitir que você faça o valuation da sua empresa. Porque depois, se ela vai ter lucro no ano 1, 2, 3, 4, de tanto, e eu trouxer tudo isso a valor presente, você sabe quanto sua empresa vale. E muitas vezes isso te ajuda a dar um norte. Assim, mais importante do que acertar especificamente é dar um norte do que você está fazendo. Né? Total. E acho que antes até da gente entrar em outros assuntos, o que você acha da gente ir para o vinho 2? Vamos. Vamos lá?
Esse aqui já é do Matias Esteller. A gente segue dentro da Argentina, tá? A gente sai de Mendoza e vai pra Patagônia com o do Matias Esteller. Esse é um vinho que eu provei uma outra vez na Feira Naturebas, que é uma feira que acontece aqui em São Paulo, que é muito famosa. Que é um vinho, uma pegada mais dos naturais, mas eu acho que tem caído em desuso esses termos, eu acho muito bom, porque aí a gente passa a ver o que cada um tem de produzir de verdade, né? O que alguém sabe fazer. Que como você falou, né? Tem uma execução muito boa. Você começa com uma ideia muito boa, mas a execução tem que ser muito melhor para poder se manter viva. Então, fazer vinho natural ruim tem muita gente fazendo, mas bem executado são poucos. Esse é um vinho que provavelmente vocês nunca tenham bebido nada nesse estilo, tá? Ele é um branco. Aí, Rafa. Nossa. Bem diferente. Que privilégio. Então eu vou deixar vocês provarem, analisarem. Você vê que ele tem uma cor muito boa. Ele é de um amarelo limão, já é um pouco mais intenso. A safra dele acho que é 20. Meu Deus, o cheiro já... Então, aqui diferente do frescor do mel que estava ali, aqui você vai encontrar uma outra pegada, outra estilística de vinho diferente aqui. Nossa, diferente mesmo, né? Saúde. Saúde. É um vinho que traz um salgado na boca, no nariz também é tipo, bem mar, apesar de... Nossa, que delícia. Muito bom. Nossa, muito bom. Minha esposa que tá ali atrás nos bastidores, ela ama vinho branco, isso aqui é... Nossa, eu amo vinho branco. A minha também pira nesse vinho. Nossa, acho que é um dos melhores vinhos brancos que eu já tomei. Olha só. São super vinhos. A experiência já começa sensorial aqui. Então, essa ideia de brincar com os vinhos e trazer coisas que a pessoa não está esperando é muito boa, porque ela sai do eixo dela, ela deixa de fazer aquilo e começa a pesquisar diferentes vinhos. Esse é um vinho bem natural no nariz, viu? Você já sente uma pegada. Os próximos, nossa, muito gostoso. pode ser que seja numa pegada mais limpinha, mais clean, mas esse nessa coisa salina, essa acidez dele na lateral da boca é muito boa. É um vinho que você quer tomar aos baldes. Exatamente, esse é o problema. Mas o primeiro eu também queria tomar as baldes, esse é o problema. Não sei se eu acho que o problema somos nós. Exato. Você vai tomar, são vinhos que são fáceis de beber, de você falar, cara, isso foi muito assertivo. Então é um vinho que... Nossa, muito gostoso. É muito bom. Muito gostoso. Então, do outro, que tinha uma textura mais cremosa, ele tem uma textura, mas ela é um pouco mais pontilhada. Ela não é uma coisa tão cremosa, assim. Ela tem uma cremosidade, mas é mais áspera. Tipo, a presença de boca é um pouquinho mais áspero. Eu achei muito bom. Mas é muito bom. Gostoso. Vou botar um pouquinho mais. Obrigado. Eu trouxe até pra gente fazer a harmonização, né, um queijo chamado granito. Ele é feito de leite de vaca pasteurizado e ele tem essa casca mofada em volta. Assim, achei que ele ia combinar bem com vinho branco. Então, vamos à degustação. Cara, bem bonito. É mestre queijeiro, né? Bom, né? E esses queijos todos eu comprei no Mestre Queijeiro, que fica aqui em Pinheiros. Eu fui experimentando os queijos, ela foi dando dicas, né? Não sou eu entendido de queijo, eu harmonizei, não é isso. Eu fui dando ali umas orientações, ela foi ajudando. É muito saboroso. Inclusive esse favo de mel, ó, eu comprei lá também. A gente pode até, se vocês quiserem botar um pouquinho. Eu vou botar em cima desses 3 queijinhos aqui, pra gente... Uma coisa maravilhosa, eu adoro favo de mel. Nossa, muito bom mesmo. Deixa eu pegar aqui um pouquinho, facilitar. Lá no Evai a gente teve um pouquinho disso também, né, Marcelo? Teve. Lá são 5 queijos, 5 meles, que você vai brincando com cada um. Tem lua cheia, tem grana padano, tem queijo azul, que é o... esqueci o nome do queijo agora. Mas são queijos realmente de alto nível, com os meles de abelhas nativas. Você tem borá, emerina, mandaçaia, tiúba, que são algumas das espécies que a gente trabalha lá. Então, são mais de 300 variedades de espécies sem ferrão. Então, você tem cada um uma tradução diferente do que seria cada um mel que a gente está acostumado.
Então, cada um com mais acidez, menos acidez, mais floral. Tem uns que tem até gosto de coco. Então, depende um pouco da florada, da abelha. Eu acho isso de uma elegância absurda, né? A pronúncia dele, Melis. Porque a maioria das pessoas falaria Melis, né? Então é um aprendizado aqui também de gramática. Mas E os dois estão certos? Os dois estão certos. Ah, tá? que bom. Então, mas é mais elegante falar Melis, né? Foi diferente, né? Causa impacto. E Marcelo, fala pra gente, assim, qual é o erro mais comum que a gente tem, assim, de quem quer parecer entendido, mas não entende nada de vinho? Qual o erro que você vê as pessoas falando, eu quero mostrar, quero fazer, mas na verdade essa pessoa não entende tão bem assim. E como melhorar isso, né? Eu acho que uma coisa que acontece muito nos restaurantes são duas. A primeira é não pedir ajuda do sommelier, que eu acho que a pessoa acha que a gente vai querer vender o vinho mais caro, ou não sei qual é a ideia. Esse é o primeiro erro, porque tem um profissional lá que ele é muito bem pago para isso, ele estuda para isso, para te conduzir na melhor experiência possível para você. E tem aquele outro cara que ele vai para os vinhos que ele já conhece. Então é um segundo erro, eu acho, que se priva de algumas coisas. Que ele é consecutivo do fato de ele não pedir ajuda ao sommelier. A gente sabe qual é o menu, sabe qual é a intensidade do menu, mas também a gente sabe, se você é um cara apaixonado por vinhos encorpados, estruturados, a gente não vai chegar, pelo menos eu não faço isso, eu espero que muitas pessoas também não façam, não, você não vai tomar o vinho que você quer, você vai conduzir para uma coisa mais leve, vai dar a tua opinião nesse ponto. Eu acho que esse é um ponto negativo. Então, se você quer tomar uma Lyon, que é um vinho super encorpado da Ribeira do Douro, cara, você vai tomar. Eu vou ficar muito feliz que você está tomando esse vinho, porque eu estou preocupado com a tua experiência com relação a ser feliz ali dentro. Sim. Não é sobre fazer a harmonização. No melhor mundo seria você ir comigo na minha harmonização. Mas se não é, eu vou te conduzir para o melhor vinho dentro do que você está querendo. Então, seja um vinho mais leve, mais encorpado. Se você quiser um vinho da Borgonha, a gente vai te levar para os estilos da Borgonha que eu tenho dentro da carta. Se você gosta de Bordeaux, vamos para a margem direita, margem esquerda. E a gente vai brincando dentro disso. E aí eu vou te conduzir pela melhor experiência. Então... E acho que essa frase que você falou, ela é muito interessante, né? Porque o objetivo do sommelier não é fazer a melhor harmonização, é deixar o cliente feliz. E acho que muita gente acaba confundindo isso. Eu que trabalhei no meio técnico de mercado financeiro, às vezes você estuda tanto, você se sente quase ultrajado quando o cliente não quer seguir a sua recomendação. Óbvio que são mundos diferentes, né? O vinho, de recomendações financeiras, mas é isso. Às vezes o cliente está muito feliz com outro vinho que ele mesmo escolheu e no fim das contas você tem que ficar feliz porque o cliente está feliz. No fim, essa é a experiência, né? Porque assim, eu não vendo lá no Ivai, a gente não vende comida, a gente não vende vinho, a gente vende hospitalidade, serviço, cuidado, carinho e arte. Eu acho que o que o Luiz faz dentro daqueles pratos dele lá não é um pouco além da comida e não é por o cara soberbo falando isso. Não, é porque realmente é muito artístico o que um chefe de cozinha faz ou uma harmonização que a gente está pensando. A gente está pensando no melhor que a gente pode entregar para você ali, dentro do melhor que a gente consegue fazer. Ponto. Então, acho que o que a gente faz é mais do que comida. A gente faz um pouco de arte, faz a hospitalidade, a gente quer fazer o máximo possível. Então, esses são aspectos que a gente se preocupa. Legal, excelente. Eu, cara, particularmente adorei o vinho. Nossa, adorei. Ó, deixei um pedacinho aqui com mel para você experimentar também. E, pessoal, vocês não estão comendo os embutidos ali, mas tem um pepperoni ali, maravilhoso. Salame de pepperoni, né? Fiquem à vontade também. Vou aproveitar e roubar uma lasquinha também. Delícia. Bom? Uhum. Tudo perfeito. O espumante com esse queijo agora, com mel, ficou mais interessante para aumentar o frescor dele. Vou até voltar para o espumante para... Esse que é bom de você ter várias taças, você pode ir brincando, que é o que a gente faz quando está harmonizando, de ir provando coisas diferentes, distintas, estilos diferentes, comidas diferentes, para ver quais os caminhos que eu posso seguir em algum outro momento. Agora eu vou ter que, né, me esforçar aqui e voltar a tomar os espumantes também, né? Agora que ele fez isso, experimentar mais o queijinho. Eu aconselho, viu? Mas, Rafa, conta pra gente, assim, como é que surgiu a ideia da Netshow? O que é a Netshow? Como é que ela funciona? Acho que seria legal entender esse comecinho até o momento atual dela. Maravilha. Uma empresa de 12 anos que começou de maneira muito curiosa, porque eu ainda estava na GV, tinha que fazer meu plano de negócios, que era meu TCC, para conseguir me formar,
e eu e o Daniel Arcoverde, que é meu sócio até hoje, que também era colega de faculdade, a gente estava pesquisando o modelo de negócio e a gente viu uma empresa nos Estados Unidos chamada Staged, que era uma empresa que se propunha a oferecer uma tecnologia de transmissão ao vivo para o universo da música, possibilitando com que o artista, na maioria dos casos independente, né, não atrelado a uma gravadora, pudesse fazer transmissões ao vivo do sofá de casa e pudesse levantar recursos financeiros durante a transmissão ao vivo. Isso é 2005. A ideia foi 2011. 2011. Você se formou? Eu me formei e aí em 2014 a gente começou a companhia. Legal. Então, estamos falando de 2014, 6 anos antes de um negócio chamado pandemia. E que a gente começou a empresa basicamente levando a possibilidade do músico levantar funding, né? Levantar doações e apoio financeiro dos fãs fazendo jams, tocando no sofá de casa. Então, a gente estava certo 6 anos antes do mercado realmente se provar. Mas fato é que a gente levou a companhia de 2014 até 2016 no modelo da música. Fizemos 15 mil transmissões ao vivo de música. Levantamos mais de R$1 milhão. Teve Vanessa Camargo, teve Fresno, teve Só Pra Contrariar, teve grandes apresentações, grandes festivais. A gente rodou um projeto super relevante para nós, que foi o Teleton. O Teleton escolheu a nossa plataforma, junto ao SBT, para fazer a arrecadação financeira. Foi um projeto incrível e que ele despertou na gente a possibilidade da gente direcionar o business não mais para o universo da música, mas para o universo corporativo. Porque quem estava apoiando o Teleton, os diretores de marketing das empresas, começaram a falar assim, nossa, essa tecnologia é incrível, ela é meio que um substituto do YouTube. É meio que um YouTube corporativo. Eu comecei a ouvir isso. Cara, você é meio que um YouTube corporativo. Eu não posso usar o YouTube porque o meu conteúdo é sensível, meu conteúdo é sigiloso, meu conteúdo é só para treinamento dos funcionários, eu quero fazer uma convenção de vendas. A gente começou a ouvir isso, YouTube corporativo. Isso fez tão sentido. E a gente acabou usando o conceito do pivô, né? A gente fez um pivô de mercado. A gente, em 2016, acabou direcionando toda a tecnologia, saímos da música e fomos para o corporativo, atendendo os desafios das empresas de distribuição de conteúdo ao vivo. Então, fazendo transições ao vivo disso, de convenção de vendas, voz de presidente, apresentação de resultado, tudo que é conteúdo que não poderia estar no YouTube. É um ambiente fechado das empresas. Cara, a gente explodiu. A gente cresceu absurdamente. Fomos comprando outras empresas de mercado, concorrentes, fomos aumentando e somando o portfólio de produto. A gente comprou uma empresa em 2018, que era uma empresa referência no Brasil em plataformas no estilo Netflix. Então, ela construía ambientes muito parecidos com o da Netflix, só que para empresas e infoprodutores. A gente comprou essa empresa, adquiriu a tecnologia e a gente passou a fazer um cross-selling, né, com todos os nossos clientes. Então, os clientes que já faziam transmissão ao vivo com a gente acabou aumentando a entrega, construindo todo um ambiente de aprendizagem das empresas. O Santander foi uma das primeiras empresas. A gente tem a conta do Santander há 9 anos. Toda a estratégia de educação do Santander, usando vídeo e trilhas de aprendizagem, é NetShowMe que faz, há 9 anos. Então, deixa eu ver se eu entendi então. Eu tenho uma empresa, eu quero criar uma trilha de conhecimento para os meus próprios funcionários, o que é muito comum em grandes empresas, né? E aí, ao invés de eu disponibilizar isso no YouTube, eu ter que criar um site próprio, não sei o quê, eu contrato vocês e vocês fazem todo esse serviço. White Label. White Label. Vai estar lá, então, empresa de receitas de negócio, treinamentos, papapá, trilha 1, trilha 2, trilha 3. Exato. E se eu quiser vender? Eu sou uma empresa, montei um curso e quero vender esse curso para fora. Também é possível? Tem todas as ferramentas de monetização via assinatura para você construir o seu Netflix próprio e você conseguir distribuir isso para o mercado vendendo assinaturas recorrentes e vendendo até o curso pontual, por exemplo. Poxa, que legal. Desculpa se talvez seja imprópria a comparação, mas me parece um pouco, nesse aspecto, parecido até com Hotmart, não? Sim. O que a gente acaba pegando é
uma demanda que a Hotmart não atende, são as empresas. Sim. A gente se posicionou muito nesse mercado corporativo. Então, existem infoprodutores que cresceram tanto que eles se tornaram empresas. Sim. E aí, o que acontece no mercado? Essa empresa, ela já não quer usar mais a mesma plataforma que o infoprodutor que está começando usa. Ela quer ter o white label, ela quer falar que é dela, que ela desenvolveu. E comigo, com a Netshomi, é possível você construir todo esse ambiente de aprendizagem sem falar que é Netshomi por trás. É como se você tivesse desenvolvido a própria... É o Receita de Negócio. Receitas de Negócio Flix, ou Receita de Negócios Play. Sim. Ninguém sabe o que é Netshomi. Então, hoje são mais de 400 clientes que usam essa tecnologia. Eu não atendo infoprodutores pequenos no estilo da Hotmart, até porque nosso modelo de negócio é diferente. A Hotmart, ela acaba oferecendo o acesso gratuito à tecnologia e você tem um revenue share, né? No caso deles lá é quase 10% de tudo que você transaciona. Tudo que a pessoa vendeu, eles ficam com 10%. Com 10% mais R$1 da transação. Tá. O nosso, ele é um SaaS. Então, a empresa ela paga uma franquia mensal para utilizar daquela tecnologia. E tudo que ela monetiza é dela. Eu não participo da monetização das empresas. Ela fica com 100% da receita e ela paga para você pelo serviço prestado. Ou seja, toda empresa com nível de maturidade elevado, ela vai querer usar uma Netshomi, porque é muito mais vantajoso. Ela não quer um sócio. Exato. Entendi. Então, eu sou um provider de tecnologia. Eu não sou um sócio que vai ajudar a desenvolver aquele infoproduto. Entendeu? Por isso que até a gente se afastou um pouco do mercado de infoprodutor e a gente acabou posicionando toda a companhia para o Corp. Mid-size companies e enterprise, assim, então empresas médias e grandes empresas. Poxa, legal. E hoje vocês têm quantos funcionários na empresa? Hoje a gente está com 35 funcionários, a gente bateu mais de 90 pessoas em 2022 na companhia. A gente acabou, como todo negócio, entendendo a possibilidade de, com AI, otimizar muita coisa. Tornamos uma empresa mega enxuta, apertamos todos os parafusos. Então, hoje a gente fatura mais do que a gente faturava no passado, com 1/3 das pessoas. Nossa. E tem uma coisa sobre custo de empresa que acho que é extremamente relevante, né? Quando você tem uma empresa que fatura, vou botar 100 milhões, tá? 100 milhões, e tem uma margem EBITDA ali de 20%, significa que a cada 100 milhões que entram, 20 milhões tornam ali seu lucro operacional, aproximadamente. Só que se você tem um novo investimento, uma nova pessoa que custa Y, para você fazer essa pessoa se pagar do ponto de vista de negócio, você tem que faturar 5 vezes mais do que ela custa. Exatamente. Porque sua margem é 20%. Então, o que é melhor? Vender 10 milhões a mais? Perfeito. Ou economizar 10 milhões em custos? É óbvio que é economizar 10 milhões em custos, porque isso vai direto no EBITDA. Porque você teria que vender 50 milhões a mais para ser o equivalente a economizar 10 milhões. Isso numa margem de 20%, que muitos negócios não são. Então, quanto menor sua margem, maior vai ser a importância ali com custo. Acho que muitas pessoas esquecem disso, né? E eu acho que o empresário hoje, Fê, ele é um cara que tem que estar atento a tudo isso, não só pelo ponto de vista de pessoas. Você trouxe o ponto de vista de pessoas. Está totalmente importante. Mas eu estou olhando pelo ponto de vista de toda a linha de custo que eu tenho. Então, uma plataforma que eu uso de CRM, que me custa hoje R$50 mil por mês, usando Lovable e fazendo Vibe Coding, eu programei um CRM para fazer a mesma coisa que o HubSpot me faz, que está me custando $25 por mês. Essa é a diferença. O que é Vibe Coding? Só para o pessoal que está assistindo aqui se situar melhor. Cara, Vibe Coding é um conceito que um dos fundadores da OpenAI utilizou para falar sobre você não desenvolvedor profissional, formal, você poder construir seus próprios softwares, suas aplicações, sem a necessidade de um desenvolvedor, usando desta ferramenta que tem algumas. A Lovable é uma delas, que você pode se apropriar de prompts e você vai montando, através de bibliotecas já construídas, as suas próprias aplicações. Então tem muita coisa já pronta, que as pessoas não têm clareza que já tem pronto. E o juntar essas coisas prontas podem gerar aplicações extremamente relevantes para o seu negócio, sem você ter que usar ferramentas já prontas de mercado. A gente
está num processo agora de economizar R$48 mil por mês, internalizando simplesmente um CRM. Sim. Então, isso é... Assim, R$600 mil a mais por ano de lucro adicional. Exato. Tipo assim, Com vibe coding, tendo desenvolvido um próprio HubSpot. Assim, eu como engenheiro, né, fiz programação na universidade e na época era não era tanto tempo atrás assim, a gente escrevia no papel os códigos, né? E na parte de programação, acho que você tem duas características importantes. Eu não sou programador profissional, né? Tenho conhecimento da base, mas assim, uma coisa é a lógica. Assim, o que você quer fazer? Não, eu quero que esse software responda assim, isso faça isso faça aquilo. O segundo passo é transformar essa lógica em linguagem de programação. Sim. Então você vai entrar lá no Python, no C, seja lá qual for a plataforma, e falar, olha, para esse software fazer isso, eu tenho que escrever essa linha de código aqui. Escrever essa linha de código é extremamente cansativo, desgastante e tem que ter um conhecimento muito aprofundado. Isso, exato. O que as inteligências artificiais permitiram, e elas são muito boas nisso, é pegar essa segunda parte, que é extremamente técnica, e você não precisa mais programar. Você escreve, eu quero que o software faça isso. E aí a inteligência artificial vai trazer a programação. Então, cara, olha que doideira. Quando eu entrei na faculdade... É a inversão, né? É a inversão do... Quando eu entrei na faculdade, em 2011, todo mundo falava que a profissão do futuro era o programador. O programador hardcore, aquele que escreve códigos. Antes de eu escolher a faculdade, em 2008, 2009, todo mundo falava que o engenheiro era a profissão do futuro. A gente vai precisar de 30 mil, 40 mil engenheiros por ano, né? Então eu entrei na faculdade de engenharia meio que pensando um pouco nisso, e também porque me dava uma base estatística e matemática muito forte. E aí já no começo, pro meio da minha faculdade, programador já era a profissão do futuro, vai mudando o tempo todo, né? Hoje em dia, programador já não é mais a profissão... Quantas pessoas falam, hoje você tem que aprender a programar? Cara, há 4 anos, 5 anos, talvez um pouco mais, né? O tempo vai passando, né? Cara, todo mundo tinha que fazer curso de programação, estourava curso de programação pra lá e pra cá, e a inteligência artificial, cara, trocou isso completamente, saiu de A pra Z. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, acho que um dos trabalhos do empreendedor é entender que não existe um caminho certo, uma verdade absoluta, e estar sempre atento às mudanças. Então, e de novo, pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou falando que programador não é importante, algumas coisas são ultra importantes para programadores, mas a inteligência artificial, ela permitiu até que os bons programadores acelerassem a sua capacidade de produção. Então, ele escrevia X códigos por dia, agora ele escreve 10X por causa da inteligência artificial, com menos erros e com mais capacidade produtiva. É isso. Exato. E foi exatamente isso que você fez na sua empresa. Então, você pegou um custo super alto e conseguiu. E a gente está fazendo isso para várias coisas, para várias aplicações, tanto chatbot, quanto CRM, quanto cobrança, atendimento, cara, para tudo. E a gente está vendo enxugar os custos operacionais, o OPEX da companhia, utilizando AI para isso. Então, o nosso norte está em receita por colaborador. É isso. Que não é só reduzir o número de colaboradores, mas é enxugar todo o custo da companhia também. Muito bom. Vamos pro terceiro vinho? Bora. Vamos, porque codar não é comigo. Eu tentei, mas é uma lógica que exige muito do mental mais que você estudar. Então, esse é um vinho que eu nunca tomei, tá? Esse é um vinho, vai experimentar com a gente? Vai provar junto. Tá bom. Tá? Quem traz é o Deco Rossa, uma importadora pequena dele também. A uva aqui é Grenache. É um vinho de corpo, você vai ver que ele não tem tanto tanino, tão pesado. Tem 13,5 de álcool? 13. Tá? Então é um vinho que eu pensei também exatamente nesse clima mais quente. Então ele tá dentro dessa ideia de mais acidez, mais fruta. Aqui é 2022, então vai ter alguma evolução. Então, vinhas viejas são vinhos de uvas antigas, nas videiras mais antigas. Então, e aí a gente está falando coisa de 60, 50 anos para cima, tá? Dessas videiras. Assim como o da Patagônia também tem bastante tempo. Esse aqui deve estar uns 50 anos. E vai ter um que tem o próximo. A gente vai tomar um vinho que vai ter mais ou menos uns 90 anos de idade de videira. Não é a uva, é a videira. É a videira. Tá. Então, são videiras mais antigas. O que acaba que, como vocês falaram sobre os negócios, quanto mais maturidade você vai ganhando, mais caminhos você vai traçando e você vai se posicionando em lugares diferentes. Então, esses vinhos com
As videiras mais antigas, as pessoas que são sommeliers mais experientes, eles acabam indo por conta da qualidade da fruta, qualidade do vinho. Na maioria das vezes, acaba sendo melhor. Se você entrega para alguém que não sabe o que está fazendo, ele vai acabar estragando tudo. Mas não é o caso aqui hoje. Excelente. Eu espero. Um brinde, senhor. Saúde. Ele é um vinho bem fechado, ele já tem uma evolução, tá? Ele tem uma cor rubi. Nossa, que delícia. Mas tem, pela cor que você vê que ele é bem, quase que transparente na cor. Você consegue ver a base da haste. Não, leve, né? É leve. Aqui Bem tem leve. uma fruta cozida aqui, um morango. Aproveitando que você está mostrando essa parte, como é que a gente... Qual é a degustação correta do vinho? Como é que é esse processo? Porque você balança, não balança, você cheira primeiro, depois balança. Como é que deveria ser? Se a gente for seguir pela lógica acadêmica, você vai primeiro olhar o aspecto visual, para ver se não tem nenhuma partícula em suspensão, se ele está filtrado ou não está filtrado. Que no caso desse aqui, a primeira coisa que a gente Porque às olha... vezes tem uns resíduos no vinho. Que às vezes ele não é filtrado. Então, ele não ser filtrado vai ter um pouco de tanino flutuando ali, né? Os sedimentos. Que é no caso aqui a gente tem as Que é aquele leveduras. fundinho da garrafa que fica com Exato. aqueles... Se você pegar o espumante ali, você vai ver que ele tem um pouco de borra. Ali são as leveduras que ele não tirou. Então ele não é totalmente translúcido. E normal, Diferente faz parte desse. do processo dele. Faz parte do processo do que ele escolheu de vinificação. Essa é a técnica dele para trazer um pouco mais de textura de boca. Aqui nesse caso, aí a gente vai para o segundo ponto, que é no nariz, para entender quais são os aromas que a gente vai ter ou defeitos. Então, aromas primários, secundários, terciários, defeitos, se é bochonê, se não tem bochonê, se tem alguma oxidação a mais para virar vinagre. Então, essas coisas vão sendo notadas no olfato. E por último, a gente vai para o gustativo, que aí a gente vai sentir o álcool, o tanino, a acidez que vai estar na lateral da língua, a doçura normalmente está na ponta da língua. Obviamente que a língua ela tem todos os sensores na língua inteira, só que tem pontos que são mais gritantes. Aí na ponta da língua, a doçura, na lateral você tem a acidez, em cima e para trás você tem a intensidade de amargor. Então você consegue analisar esses pontos e vai vendo o que está equilibrado ou não. Se está desequilibrado, você vai assim, tem muito mais acidez que deveria ter. Aí você já, esse vinho está faltando tanino, está sobrando acidez. Ou tem um álcool ali que está queimando a garganta, aí você fala, o álcool está a mais. Aí você pode, no álcool, se você está com um vinho quente, fora de temperatura, você vai sentir ele muito mais. Se você baixa a temperatura, você sente menos ele equilíbrio. Menos álcool. Por Então, isso que vinho, quando não é de alta qualidade, você deixar ele gelado, ele fica mais gostoso, é isso? Você sente menos o teor alcoólico. Exato. Coisa que a gente estava falando até no bastidor. Assim, alguns vinhos que, quando o sommelier vai comprar o vinho, normalmente ele pega o vinho na temperatura dessa para menos. Porque tudo que tiver de ruim no vinho, ele vai aparecer na hora. Na temperatura quente fica mais gritante. Fica mais gritante. Aí você já sabe se aquele vinho é bom ou não. Quando as pessoas vão comprar vinho lá fora, que são os importadores, eles vão no vinho quente. Não pega vinho na temperatura 6 graus, como deveria ser, Sim. 10 graus. Ele vai em 15 graus, basicamente. Então, é o vinho mais quente. Entendi. Não tão gelado, para não travar aromas, álcool, que tem muita gente que se engana, às vezes, por conta disso. E uma vez me falaram que é normal você pegar a taça, né, e de cara você já começar a girar para cheirar. Mas me explicaram que eu deveria primeiro cheirar, depois girar e cheirar de novo. Isso está correto? Qual é a razão por trás disso? A razão é porque o vinho ele tem alguns aromas que aqui vão se encontrar com ele parado, e quando você gira, você volatiza o álcool. E isso faz expandir aromas. Então você começa a sentir mais coisa. Por isso que o pessoal decanta alguns vinhos, que está muito tempo fechado. Para que você tenha um maior contato com o oxigênio, o álcool volatize e desprenda mais aromas. E aí vai fazendo com que o vinho... E qual que é o conceito, aproveitando aquele ensejo, de você passar a vela para decantar? É para que, como alguns vinhos que a gente falou, que tem sedimento no fundo da garrafa, para que quando você virar, você não deixe passar esses solutos, né, essas precipitações. Que nada mais é do que tanino, tudo que foi aglomerando durante o passar dos anos foi se ajustando ali um no outro e foi sedimentando. E a ideia é não passar. Se eu tomar aquilo eu vou passar mal. Não vai passar mal. Mas vai trazer uma textura de boca que não é tão agradável. Então, por isso que normalmente quando a gente decanta o vinho, a gente deixa uns 50, 60 ml no fundo da garrafa. Porque a gente já sabe que em algum momento aquele sedimento vai passar. Mas aquilo é desperdício? Vai matar aquilo lá? Não.
Tem muita gente, 95% das pessoas tomam tudo. Tudo, pode botar. Não... Pegar um Petrus e deixar um pouquinho, sacanagem. Então, exatamente isso. Alguns vinhos precisam de um... Você citou o Petrus, é um vinho que tem muita complexidade, muita estrutura, é muito elegante. Esse vinho, para você tomar ele, você precisa pelo menos de aproveitar o máximo dele, 30 anos no mínimo. É um vinho muito caro. Então você quer aproveitar o máximo que você puder daquele item. Então você tem que saber tomar o momento certo. Você não vai tomar 60, 70 anos um Petrus? Cara, provavelmente você não vai ter aromas secundários de muita fruta madura ainda, fresco. Você só vai ter aroma terciário, que é cogumelo, charuto, café. Pode ser que o vinho já oxidou. Então tem esse ponto aí também. Quanto é uma garrafa de entrada do Petrus? Cara, um vi para comprar, para tentar um dia ter no Evai, 50 mil reais. 50 mil vinho de entrada. No Brasil. Vou comprar para ter na minha carta, 50 mil reais. Eu vou ter um recurso alocado de 50 mil reais pendurado lá para dizer que eu tenho um Petrus. Aí a pessoa assim, isso vende? Cara, vender vende. Tem sempre alguém que fez um puta negócio, vendeu bilhões. Provavelmente não vai ser 50 mil, não vai. Vai custar pelo menos, numa margem muito baixa, assim, 70 mil reais. Porque quanto tempo eu vou levar para vender esse vinho? Olha o quanto de recurso que eu tenho ali parado, que seria um fluxo de caixa de um dia, 2 dias, uma semana de um restaurante. Então, a compra dos vinhos, para mim, também é olhar detalhe por detalhe. Se esse vinho eu vou comprar nessa semana ou na outra, se vale a pena eu ter dentro desse markup, para poder fazer uma adega saudável. Que as pessoas acham que é só comprar o vinho, botar lá e... Não, porque tem vinhos que vendem mais rápidos e outros não. Mas tem vinhos que não vendem tão rápidos, mas tem que ter na carta porque faz a composição do teu portfólio. Então, ter aqueles vinhos lá faz total sentido. Sim. Hoje, ter um Petrus no Evai não faz sentido. Sim. Mas ter Vega Sicília, vinhos que estão 1/3 desse valor, faz sentido ter dentro do Evai porque eu tenho uma margem de clientes que gostariam de usar desse produto. E que valorizam, né? Que valorizam o lugar. Porque o Evai é um lugar que as pessoas quem conhece, quem entende, e vão lá porque sabe exatamente o que a gente está fazendo. Sim. E a gente entende que esses clientes entendem que a gente sabe o que está fazendo. Então, é importante a gente saber. É que o Petrus adquiriu meio que um status, né? Mas é igual relógio, né? É igual relógio. Assim, é o Patek Philippe. E foi legal você ter falado isso, porque eu tenho uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta agora, é uma pergunta polêmica pro Marcelo, entendeu? Não quero nem saber, vou jogar aqui mesmo. Responde pra gente, pra quem tá em casa assistindo. Vinho. Quanto mais caro, melhor? O vinho mais caro é sempre o melhor? Dependendo do quanto que você vai investir, é melhor. O Petrus nunca vai ser melhor do que um outro vinho que custou 30 mil reais, metade do preço. Essa não é a questão. Mas se você toma um vinho de 100 reais e toma um vinho de 200 reais, nitidamente eles são diferentes e o de 200 é melhor. Porque influencia em outras coisas. A madeira que foi utilizada, o tempo que precisou guardar. Então, esse tipo de coisa influencia. E é o que deixa o vinho mais custoso. E aí, na maioria das vezes, ele vai ser melhor. Por conta de outros atributos relacionados à técnica do viticultor. Seja se ele usou barrica nova, barrica velha, com tosta a mais, tosta a menos, é inox, é concreto. Tudo isso, no final, vai dar um valor resultante. E aí, cada ambiente que ele vai estar, ele vai custar um valor diferente. Então, e aí você vai montando. Mas a resposta é, na maioria das vezes, o vinho mais caro é melhor. Entendi. Ponto. Mas o que você está me falando, pelo que eu entendi ali nas entrelinhas, é o seguinte. Do vinho de 30 pro de 100, a diferença é gritante. Do de 100 pro de 200, é uma boa diferença. Pro vinho de 1.000 pro de 3.000, começa a ficar menor essa diferenciação, Começa a ficar menor a diferenciação e, às vezes, a maioria das pessoas não tem o refinamento do paladar ainda para poder entender quais são as diferenças. E aí, às vezes, é melhor você pagar 1.000 do que 3.000. Você não refinou ainda para chegar lá. Sim. Então, tem alguns aspectos que você precisa ir amadurecendo. Perfeito. E não é dizendo que o cara, você tá achando que eu sou ignorante? Na maioria das vezes, sim, porque você não provou tantas vezes, não degustou o máximo para exprimir o máximo daquele vinho. Então, ainda, se você tem dinheiro para isso, você pode ir no de 3.000, tudo bem. Mas não quer dizer que você está aproveitando os 3.000 da maneira
certa. E ser ignorante não é algo pejorativo, né? Não Ser é pejorativo. ignorante. Fala assim, cara, eu não conheço, a gente não conhece tudo na vida. Às vezes tem muito recurso, Ignorante no é sentido muito de inteligente. não ter o conhecimento. Não ter a Exato. informação correta ainda sobre aquele produto. É exatamente isso. E o vinho, por mais o Beato, que eu admiro e gosto muito dele, que é o Manuel, ele já provou coisas que eu nunca vou provar na minha vida. E tem coisa que ele nunca provou na vida porque nunca chegou na mão dele. Então não significa que ele não seja um excelente sommelier ou um melhor sommelier. É porque realmente ele não conhece ainda. É muito produtor. É muita gente. Né? Só em Mendoza são o quê? Centenas de vinícolas? Bem, Ou milhares, né? milhares. Se você pegar um produtor, 5 produtores, eles já estão há 50 anos fazendo vinho, cada produtor desse tem 50 vinhos diferentes. Só desse cara tem 50. E aí, não dá pra você dizer que tudo é igual. Sim, sem dúvida. Então, ele faz vinho de R$100 e faz vinho de R$300. O mesmo produtor. Entendi. Não, excelente explicação. E Rafa, calma, antes de ir pro Rafa, a gente está degustando vinho tinto, então eu trouxe queijinhos mais pesados. Eu trouxe aqui até uma brincadeira, tá? Porque a gente tem o piazinho e que a cultura dele, a bactéria dele, é uma bactéria prima da que a gente tem no chulé, dos nossos pés. Então ele Cara, eu comi um antes, eu ia falar isso. eu antecipei aqui e esse spoiler faz sentido mesmo. Faz sentido. Então eu vi que ele comeu um e o segundo pedaço ele já saiu dali. Então, pra gente degustar com vinho tinto, a gente tem o piazinho, tá? A gente tem um queijo Tulha, todos eles são brasileiros, né? O Tulha, ele é muito legal porque ele foi o primeiro queijo brasileiro a ganhar uma medalha de ouro na competição mundial de queijos, né? World Best Cheese ou algo similar. Então, eu provei, cara, eu achei ele sensacional. E aqui a gente tem o Gorgonzola Dulce, que é um Gorgonzola, né? Ele tem eu não achei ele um gosto tão forte, típico de Gorgonzola. Você vê até que ele é um pouquinho mais cremoso, né? Olha só como é que ele é. Eu achei ele extremamente saboroso e acho que vale aqui a brincadeira da gente experimentar, de repente, cada um desses queijos com os vinhos diferentes ali. Eu vou começar pelo Dulce, pelo Dulce e depois eu vou pro chulé aqui. Eu vou aqui também. Esse Gorgonzola é um espetáculo. Marcelo, tô indo para um jantar, tá? Vou levar, são pessoas especiais para mim. Como que eu faço para não errar na seleção do vinho que eu tô levando? Cara, são super amigos seus se você tiver a liberdade de perguntar quais são os pratos que serão servidos sem que a pessoa ache que você tá julgando que vai ser servido. E aí, obviamente, como a pessoa é sua amiga, ela vai entender que você está querendo preparar alguma surpresa para ela. Então, eu iria começar por isso. E aí eu ia definir qual estilo de vinho que eu levaria. Então, eu tenho um amigo que gosta de tomar grandes vinhos. E aí, vinhos, Petrus, Romanée. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico muito bom. Então, eu vou procurar algo que agrade aquela pessoa numa surpresa. Assim, eu não vou levar um Petrus pro cara, eu não vou levar um Romanée Conti. Então, e se eu levar alguma coisa muito boa, ele também vai entender sobre isso. Mas eu gostaria de levar uma coisa que ele nunca tomou na vida, provavelmente, conhecendo a pessoa que é, e iria levar uma surpresa. Um branco, um tinto. E aí eu iria entender, se é um dia muito mais quente, eu levaria um vinho mais leve, mais fresco, um branco, ou um tinto leve. Se for um dia mais frio, como você estava falando, tomar vinho tinto com comida quente, dias mais... Aí você já iria para os vinhos mais encorpados. E aí você pode brincar com uma paleta de vinhos que você tem em casa. Mas eu acho que o mais importante quando a gente vai visitar alguém e quer fazer essa pessoa feliz é tentar levar um vinho que represente muito a amizade, né, com relação a essa pessoa. Legal. Então, esse é um aspecto que eu analiso e não levo uma coisa muito aleatória. Vou pegar esse vinho aqui que vai ser legal. Mas a dica dos pratos é boa, né? Porque às vezes você leva um vinho completamente incompatível que está sendo servido ali e fica uma coisa meio... E aí... Só vai abrir por educação e tal e nada a ver, né? Ou alguém vai chegar pra você, não, deixa esse vinho pra gente tomar um outro dia, eu vou pegar esse aqui. Que provavelmente isso acontece muito. Você não quer que a pessoa estrague o jantar, ou você não quer que a pessoa fique sem graça, porque o vinho não combinou, então você acaba mudando para um outro caminho. Entendi. Mas a ideia é sempre pensar em quem você vai jantar e perguntar também, não custa nada. Excelente dica. Um carinho a mais. Posso fazer uma outra pergunta aqui? Claro, fica à vontade. Cara,
Na sua opinião, por que o Catena Zapata invadiu tanto o mercado brasileiro assim, o que fez com que explodisse também o número de plágios, né? De tanto produto fraudado, assim. A primeira coisa foi o trabalho que a importadora fez dentro do Brasil, que ressignificou. Eu, particularmente, sou fruto de um desses projetos deles. Assim, eles começaram a botar catena em todos os lugares, em todo restaurante que você vai tem DV Catena, Catena Alta, Catena não sei o que, Alamos. E eles posicionaram a marca para estar em todos os cantos. Isso é bom, mas como vocês entendem sobre um pouquinho também de marca e posicionamento, quando você coloca demais, abre demais, as pessoas acabam banalizando o produto. E aí, a gente viajou muito e viaja muito para Buenos Aires, Mendoza, aí você vai numa birosca e tem um vinho que custa R$10, R$20 da Alamos, da Catena, e a galera traz. E aí começou-se um contrabando por conta dessa abertura de mercado. Todo lugar tem DV Catena, só que o cara não quer pagar R$300 na garrafa, ele quer pagar 100. Aí compra num descaminho, 6 garrafas a R$100 cada uma, ele vai falar, tô tomando DV Catena. Só que isso, no longo prazo, foi muito ruim. Porque todo mundo... Aí eu não vendo no restaurante, eu não consigo ter na carta. Não porque eu vou comprar um falsificado, mas porque alguém vai chegar para mim e vai falar, nossa, muito caro. Esse vinho aqui eu paguei porque tanto... ele viu que estava R$100 em algum outro lugar. Ou eu fui a Buenos Aires e trouxe num preço absurdo as taxas que tem no Brasil, o posicionamento do restaurante. Aí a pessoa, basicamente, ela quer bater na gente. Você tá com vinho na mão, né? Você quer um vinho, cara? Ou o cara tá olhando na carta e fala assim, nossa, custa R$500 esse DV Catena, 700. Porque é base de comparação porque ela conhece. E aí, esse é o grande ponto do descaminho. Por que acontecem essas falsificações? Porque o produto é muito caro, fica inviável, e o brasileiro começa a procurar, vou para um caminho mais fácil. Mas eu quero tomar DV Catena. Eu não quero tomar... Eu vou para Foz do Iguaçu e compro... Tantos, né? Tantos, entendeu? Eu tô trazendo 2 produtores aqui da Argentina, que é o Vines Ocultos e o Richtelli. 90% das pessoas não conhecem. Eu não tem referência. Isso é muito bom pro restaurante, porque ele elimina a base de comparação. Elimina a base de comparação. E traz uma experiência única, né? Você, cara, esse vinho só tem lá. Pô, tomei com quem? Com o Marcelo. É isso. Então... Bom, vamos... Eu percebi aqui que o Marcelo, assim como eu, ainda não experimentou o chulezinho. Eu vou agora. Então vamos agora nele aqui. Eu vou harmonizar. Vou no Greg. Vai. Ele é gostoso, mas ele dá a sensação do chulé. Ele lembra um talejo. Eu achei saboroso até. O cheiro é mais forte do que o sabor. Esse indiscutivelmente não. Pensando numa harmonização com esse queijo... Nossa, senti o cheiro dele agora. Foi bem com vinho. De repente com um vinho mais forte do Porto. Isso que eu ia falar. Aí você pegando um Porto 10 anos, 20 anos, que tem mais estrutura, iria muito bem. Em 10 anos acho que ficaria genial, porque tem um pouco de oxidação e tem muita fruta ainda. Mesmo que seja já oxidado, um vinho seria muito bom. Um Ruby aqui, um LBV iria funcionar muito bem. Se você quiser ir com Tokai, 5 plutônios aqui, com muito açúcar residual, muita complexidade, iria porque ia acompanhar essa acidez do queijo que tem, essa cremosidade, e ia brincar. Aí você tem que pegar um vinho de alta qualidade para poder acompanhar o nível do vinho, do queijo. O queijo é muito bom. Eu achei ele muito gostoso. Ele é forte, ele tem esse chulezinho realmente. Mas quando você pega um vinho com mais evolução, pega um Sauternes com 10 anos de idade, que tem um pouquinho mais de camadas, você vai encaixar bem, né? Muito bem. Então, pro vinho tinto ele sofre um pouco, na minha opinião. Sim. Mas o queijo é muito bom. Dá pra ir no segundo pedaço, tá? E, Rafa, assim, indo agora para a parte prática. Né? Você falou que já adquiriu empresas, está no GV Angels aí há uma década. Quais são os seus critérios mais importantes na hora de decidir investir numa empresa? O primeiro e inegociável é a qualidade do time. Entende-se qualidade do time, principalmente os fundadores, né? São pessoas que conhecem daquele segmento, trabalharam já no passado
e vivenciaram exatamente o problema que aquela empresa busca resolver, né, com a solução dela. São pessoas experientes, são pessoas com uma trajetória relevante, porque no final do dia, se uma certeza que o investidor tem é que aquele negócio ele vai mudar infinitas vezes. E o que vai se manter, principalmente, é a base dos fundadores. Então, se eu investir, quanto mais early stage o negócio, quanto mais embrionário o negócio, mais a necessidade de você olhar para a base de fundadores. Porque ele que vai drivar todo o sucesso do negócio. Aquela empresa vai mudar, a minha empresa mudou infinitas vezes. Eu tive investidores que investiram em Rafael e Daniel. E tanto é que a gente ouve, a única frase que a gente ouve de todos os investidores nossos é: cara, não sei se a NetShow vai me dar 100 vezes, 50 vezes, 30 vezes, pouco me importa. Mas eu investi em vocês e qualquer coisa que vocês criem daqui para frente, eu vou investir em vocês. Isso é muito interessante ouvir, né? No ponto de vista como empreendedor e do lado de investidor, é justamente no time. Sim. E bons empreendedores vão acabar atraindo bons colaboradores, bons diretores para formar um time, porque ninguém trabalha com gente ruim, né? Pessoas boas não vão trabalhar com pessoas ruins. Então, time. Segundo, eu olho muito para tamanho de mercado, porque eu vejo muito negócio nascer com ideias incríveis, super revolucionários em mercados pequenos. E aí, pelo meu ponto de vista como investidor, eu vou ter o potencial de fazer o quê? 3 vezes nesse negócio? Não vale o risco que eu corro para ficar aqui 5 anos, 6, 7 anos, 8 anos nessa jornada para ganhar 3, 4 vezes? Deixa no CDI, né? Exato. Em 8 anos talvez eu tenha isso. Em 10 anos eu teria isso. Né? O grande ponto é tamanho de mercado. Qual que é o potencial de abocanhar o máximo de valor possível? Né? Um terceiro ponto é realmente o tamanho do problema. Né? Hoje, se não existir a sua solução no mercado, gera quanto de perda para aquele segmento? Seja de perda de economia, seja de perda de receita. A gente está falando de quanto? Isso não necessariamente de potencial de mercado, mas qual que é o tamanho do problema que você resolve? Isso é importante, ter uma clareza no ponto de vista como investidor. E eu diria que esses 3, eles norteiam muito assim, as teses de investimento, que é time, potencial de mercado, problema, que a gente acaba coordenando. Outros venture capitalists, eles acabam olhando várias coisas. A gente é muito focado nesses 3 e a gente consegue ter uma clareza muito grande de investir ou não no negócio com esses 3. Pô, excelente. E agora do outro lado, assim, você falou do ponto de vista de investidor, né? O que você está olhando, o que você está fazendo. O que você vê que são os erros mais comuns dos fundadores da empresa ao tentar captar? Então, vamos lá, eu e Marcelo, a gente montou uma empresa aqui de degustação de vinhos, a gente quer captar recursos. Quais são os principais erros que a gente tem que tomar conta, tem que tomar cuidado, que outras pessoas já cometeram, que você vê acontecendo no mercado, e como evitar esses erros? Cara, tem uma frase que eu gosto muito, que é: quem pede cheque leva conselho, e quem pede conselho leva cheque. Então, o empreendedor que ele vai muito entusiasmado, muito eufórico atrás de captação, ele já mostra para o investidor uma ressalva, sabe? Um pé atrás, de uma insegurança, de o cara tá muito desesperado. Então, eu vejo bons empreendedores com bons projetos, muito eufóricos já em captar, e o que eu faria? Eu pediria conselho para muita gente falando assim: estou fazendo isso, estou tendo esse tipo de resultado, estou tendo esse tipo de desafio. Você, com a sua experiência, na minha posição, o que você faria? Cara, todas as conversas que eu tive dessa natureza viraram investimentos. Então é pedindo conselho que você ganha cheque. Se você for em busca muito de cheque, você vai levar conselho. Você vai falar assim: fala com o fulano, talvez o fulano tenha dinheiro para você.
Esse é o conselho que o cara vai te dar. Não, cara, achei excelente. E você me fez refletir, é verdade. Assim, quando você vê a pessoa desesperada para captar recursos, cara, você fica até com o pé atrás mesmo. Vou fazer até um paralelo com romance, né? Quando você vai, cara, tô desesperado, quero essa pessoa, quero não sei o quê, que a pessoa fala assim, cara, calma, né? Vamos tomar um vinho, comer um queijinho de chulé, né? Fazer um negocinho junto agora, assim, cara, é meio estranho quando a pessoa chega muito afoita. E, felizmente ou infelizmente, o negócio de investimento, especialmente em empresas pequenas, parte muito da confiança. Sim. É quase 100% de confiança. Né? Foi o que você falou, assim, cara, eu confio nesses fundadores. Então, se o primeiro sinal que a pessoa te traz é de instabilidade, né, por que a pessoa está se comportando dessa maneira? Cara, você fica um pé atrás, porque a empresa vai mudar, a sociedade vai mudar, o mercado vai mudar, e você confia naquela pessoa que ela vai ter os melhores esforços de trabalhar com o seu recurso, com o seu capital da melhor maneira possível. Ela pode errar, mas se ela errar tendo os melhores esforços, cara, o investimento valeu a pena, como você falou. Pô, o investidor investiu com você, errou, mas ele investe no segundo projeto. Exatamente, é isso. Desde que você passe confiança, né? E acho que uma das maneiras de passar confiança é não mostrar ser tão afoito assim para captar recursos. E acho que isso é muito importante. Isso funcionou para mim também, assim, porque foi engraçado que quando a gente fez a primeira venda da Portfel, a gente tinha feito uma rodada, procurado algumas pessoas, né? E falado assim, cara, você tem interesse, não sei o quê, a gente precisa desse recurso para investir em algumas áreas. Nenhum deal deu certo, a gente falou com várias pessoas. E chegou um momento que eu falei, cara, a empresa está brequivada, ela dá lucro, ela está crescendo, quer saber, eu não quero mais recurso. Aí apareceu o investidor. E no fim a transação aconteceu. Né? Então, óbvio que eu falo muito isso, né? Que empreendedorismo ele não é determinístico, não é vai acontecer A, vai acontecer B. Você tem N cenários, N probabilidade, muitas coisas podem acontecer. Mas essa parece ser uma dica bem razoável para quem está querendo captar recursos, para quem está querendo empreender, né? E se você tivesse, cara, um sinal de alerta que faria você desistir do deal rapidamente? Cara, você foi, conversou, se interessou nos fundadores, mas uma coisa instalou em você e você desistiu de investir nessa empresa? Os empreendedores que eles não trazem a clareza do que pode dar errado. Todo mundo, do ponto de vista humano, ele é otimista por natureza, né? Então, você vai querer sempre convencer alguém de alguma coisa que você queira, sempre trazendo os aspectos positivos daquilo. E o empreendedor, ele tem muito isso. Para ele ser empreendedor, ele tem que ter passado na fila do otimismo alguma vez. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. Então, ele vai chegar não só com o eufórico, que eu comentei no papo anterior, mas ele vai chegar trazendo tudo de bom. E eu gosto muito dos empreendedores sóbrios, falando assim, isso daqui é o que eu estou obtendo como resultados positivos. Mas eu estou tendo dificuldade pra caraca. As dificuldades que eu estou tendo são essas. E essas dificuldades aqui eu entendo como possivelmente resolvidas assim, assim, assado. Eu gosto muito desse tipo de investidor, de empreendedor sóbrio, que ele já antecipa o que pode dar errado. Ele antecipa que ele já está pensando nas possibilidades do revés e ele já tem um plano de solução em relação àquilo. Porque ele me mostra que ele já está escaldado, ele já pensou nisso antes. Porque se eu tiver que colocar grana junto ao empreendimento dele, para com a minha grana ele descobrir o que pode dar errado e alguma coisa de errado se concretizar, eu perdi minha grana. Se ele já me antecipa e eu falo assim, nossa, razoável isso que você está me falando, porque daí eu, antes de colocar a grana, eu tenho a opção de, com base na informação do que pode dar errado, eu tomo meu plano de risco, se eu vou entrar ou não. Eu gosto de empreendedores sóbrios, que eles compartilham as coisas boas e as coisas ruins. Né? E uma outra coisa que eu traria, que eu gosto de empreendedores que, mais do que ele falar assim, eu vou faturar tanto, eles falam assim, eu não sou obrigado a te comprometer com nenhum faturamento. Eu sou obrigado, com a sua grana, a executar tantos experimentos. Então, meu compromisso, pegando a sua grana, é realizar 5 experimentos. O primeiro experimento vai ser esse. O segundo experimento vai ser esse.
terceiro vai ser esse, o quarto vai ser esse, o quinto vai ser esse. Um desses 5 vai fazer com que a gente destrave valor. Se você tiver alinhado nesses 5 experimentos, você está dentro. Se você não tiver alinhado nesses 5, eu não preciso da sua grana. Vem cá, me dá um abraço. Quero ser seu sócio. Então, é a clareza de quantos experimentos você vai rodar, muito mais do que o resultado que você vai obter. E isso que você falou é sensacional. A gente está falando de gestão de expectativa. Né? Fala assim, cara, infelizmente, hoje na internet, o que dá resultado, dá muito dinheiro, são as vendas milagrosas. Cara, isso aqui vai dar certo, não tem como errado, você vai ganhar tanto, isso aqui. Só que no mundo do dinheiro de verdade, né, dos investimentos, as pessoas são mais ressabiadas e sabem tomar esses cuidados, assim. Então, você foi falando isso, eu fui me pensando como eu montando a empresa, como eu gostaria de ter um investidor também, porque é uma via de mão dupla, né? Você ter um investidor desalinhado é uma das piores coisas que tem. Nossa. Você vai chegar lá, eu falo assim, cara, eu tenho essa expectativa de fazer isso, isso, isso. Cara, a primeira coisa que deu errada, o cara já vai te cobrar, muitas vezes quer te processar, quer chamar a assembleia dos acionistas. Vai depender, óbvio, do momento de maturidade ali da empresa. Então, eu acho que é uma via de mão dupla e é muito importante ter esse fit dos dois lados. Não captar recursos no desespero só por captar. Sim. Cara, o investidor tem gostado de você tem gostado do investidor, porque, como eu falei anteriormente, é muito uma coisa de confiança. E se não tem confiança, cara, não, a chance de dar problema é 99%. A sociedade é um casamento. Não conheço nenhum casamento que as pessoas não confiem umas nas outras. Sim. É um casamento que dê certo, né? Difícil, né? Bom, vamos pro último vinho? Vamos. Esse aqui é um vinho que, diferente desse do Itata do Chile, esse é um português do Douro. Então já tem essa diferença nítida. Aqui são 33 uvas dentro desse vinho. Que é um field blender, né? O field blender é tudo misturado ali naquele mesmo spot lá. Eles pegam todos os cachos e fermentam. Só que nesse caso aqui, 50% ele fermenta com o cacho inteiro, sem tirar o engaço. Então isso vai trazer um pouquinho de toque vegetal e um pouco de tanino a mais. Que não é só o tanino da fruta. Pelo cheiro você já percebe que ele é mais intenso do que o outro. Que ele é mais intenso. É que ele tem um certo gás aqui. Então. Que se você colocar num decanter, isso se dissipa, tá? Então não é um defeito. Só é um vinho com mínima intervenção possível. Então pode ser que tenha algum açúcar residual aqui. Porque o vinho só tem 12% de álcool, tá? Então tem um açuquinha residual. Que provavelmente aconteceu uma fermentaçãozinha de leve, nada agressivo. Que traz esse toque, até o frisante na boca aparece. Exato. Então, mas quando você, agora que você dá uma aerada nele, balança ele na taça, gira, ele vai se dissipar um pouco e ele vai abrindo um pouquinho mais. Diferente do outro, que era mais um morango cozido, uma coisa mais quente, esse está muito mais fresco. Esse é basicamente você comer um morango no mercado ali, colocar e falar, cara, isso... Tem gosto de morango, tem gosto de cereja, amora fresca, a fruta é muito fresca aqui. Então isso vai trazendo alguns indícios. Dizer de onde é o vinho isso é muito treino, muita técnica, prova muito vinho todo dia para poder chegar nessas conclusões mais assertivas. Bem legal. Acho que eu vou cortar um pedacinho desse gorgonzola para botar um pouquinho de mel. Acho que vai combinar, hein? Tá bem. Botar um pouquinho no tule aqui também. Deixa eu plantar aqui, acho que ele vai super combinar com o vinho, hein? E sabe o que é legal desses queijos? Eu tenho uma leve intolerância à lactose. Eu não passo mal nem nada, mas me traz um pouco de desconforto. Como eles são maturados, o índice de lactose deles é extremamente baixo. Então eu nem me preocupo em tomar lactase nem nada, eu só como e, cara, eu fico super bem, assim. Diferente daquele queijo mais jovem, muito gorduroso, né? Aquilo me cai realmente muito mal, muitas vezes. Mas o mel ficou melhor ainda, né? Ficou bom, né? E, Rafa, sim, a gente está caminhando para o nosso último bloco, então lembrando você que está assistindo em casa, de curtir, de comentar pessoas que você gostariam que viessem aqui no nosso programa, compartilhar com seus amigos empreendedores ou que querem empreender. E falando agora de trend, né? A gente falou falou um pouco do presente, falou um pouco da história de vocês, do passado. Nos próximos 5 anos, assim, quais teses você acha que vão ser as principais teses
no Brasil, pouco no mundo? Como é que você está enxergando tudo isso? Cara, eu vou falar uma que é mais do mesmo, só que, enfim, é o que realmente está bombando no mundo, assim, são empresas AI first, né? Entende-se empresas AI first, a empresa que ela construiu todo o seu plano de negócios usando frameworks com AI, tendo AI como uma proposta de valor para o seu cliente, conseguindo aperfeiçoar o modelo de negócio dela pautado em soluções de AI. Então, AI é o grande tema do mundo, né? Hoje em dia. Tem ainda blockchain vindo bastante, né? Eu tenho visto muita coisa de tokenização, tenho gostado bastante de algumas teses de tokenização, principalmente, cara, um dos mercados mais pujantes no mundo é o mercado de real estate, né? E aí, se a gente for ver, tokenização pode ser super aplicado a esse mercado, tem pouca gente ainda fazendo. Então, uma grande tendência global, tokenização principalmente de imóveis, né? Real estate, de maneira geral. Empresa SaaS. A SaaS continua sendo um modelo de negócio que atrai bastante investidor pela capacidade de geração de caixa. SaaS é o software como serviço. Então, empresas, ao invés de oferecerem só serviço, elas entregam um produto para colaborar na construção daquela estratégia. Então, o produto é o próprio alicerce para a empresa. Então, um CRM, por exemplo, é um SaaS. Um CRM é uma ferramenta de gerenciamento de cliente, de relacionamento com o cliente. Então, soluções SaaS. Eu acredito muito no live commerce. A gente está investindo muito em live commerce, então é uma tendência global. O que é live commerce? Live commerce nada mais é do que a transmissão ao vivo acontecer com a funcionalidade da venda do produto em cima do player do vídeo. Então... O Faustão fazia isso. O Faustão fazia isso, só que sem o call to action direto. O que é o call to action? É a compra simultânea. Entendi. Você precisava ligar para um número, você precisava entrar num site. Os CTAs, os call to actions da televisão, eram vários, só que de redirecionamento. E aí o que acontece com o redirecionamento? Você perde taxa de conversão. O mundo está indo para o CTA instantâneo. Então, o live commerce, ele é a compra do produto sem você sair do conteúdo. Você continua consumindo conteúdo, você está passando seu cartão de crédito e comprando. Você não deixou de consumir conteúdo. Dá 2 cliques aqui no Apple. E quando você tem seu cartão de crédito salvo, mais ainda. O TikTok, ele está investindo muito nisso, né? O TikTok Shop, por exemplo. Na NetHome, a gente está aproveitando muito dessa onda do live commerce. A gente gerou, ano passado, praticamente nos últimos 8 meses do ano passado, 150 milhões de reais em venda de produtos usando live commerce. É um movimento muito expressivo de uma empresa pequena no Brasil que a minha empresa está fazendo isso. E no mundo, esse mercado, só na China é um mercado, é 1/3 do e-commerce chinês. É $1 trilhão. Só o live commerce. Desculpa, pode terminar. E são essas as grandes tendências assim, que eu vejo. Tem uma coisa que não é exatamente tendência, mas você falou de China e me fez lembrar de um comentário que eu ia fazer lá no comecinho, quando você falou de Vale do Silício, né, que o dinheiro circula ali. E hoje, né, a gente falou isso em outro episódio também, a inteligência artificial ela é um fenômeno que está acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo. E ela facilitou muito a internacionalização das coisas. Então, seu conteúdo agora fica automaticamente em espanhol. Esses dias eu vi meu próprio conteúdo em hindi. Então pode ser que tenha alguém da Índia assistindo meu conteúdo e eu não faço a menor ideia. E isso é muito legal para globalização, internacionalização. Porque quando a gente fala de PIB, você falou do PIB da China, né, que hoje está ali o segundo maior do mundo. Cara, quando você pega o Vale do Silício, que fica ali na Califórnia, o PIB do Brasil hoje é de aproximadamente $2 trilhões. Se você pegar esse estado, que é a Califórnia, nos Estados Unidos, só o estado ali na costa, sozinho gera $4,5 trilhões. Só o estado. Então, imagina tudo que tem no Brasil. Todo o mercado financeiro, todo o agro, cara, toda a inovação, tudo farmacêutico, cosmético.
tudo isso é menos da metade de um estado americano. Tudo bem, é o maior estado americano, né? Você vai ter outros estados grandes como Nova York, Texas, também tem PIBs maiores do que o Brasil sozinhos. E a gente tem vários outros players na Ásia muito grandes, né? O Japão, Alemanha, China, Índia, né? A Índia que está com o PIB crescendo pra caramba agora. Então, uma coisa que tem de reflexão, além dessas trends que você comentou, é que agora a gente pode ir para o mundo afora. Está cada vez mais fácil alcançar o mundo como um todo, né? Então isso é muito legal de você ver. Falar assim, cara, por que a gente está pensando só em Brasil? Vamos fazer mundo. A língua já não é mais uma barreira, praticamente. Sim. Daqui a 3 anos, então, vai ter aquele chip do mochileiro da galáxia, não é? Ele botava um peixinho aqui e já falava. E está cada vez mais próximo de ser realidade, né? Então acho que pensar em internacionalização é uma coisa que eu pensaria se eu estivesse montando uma empresa agora. Sem dúvida. E se você pudesse dar um conselho para o fundador da empresa que está começando agora, qual seria esse conselho? Eu diria que tenta... a gente vem, né, numa crescente em relação a construir negócios e exigir menos recursos financeiros. Para você construir um negócio na década de 90, você precisava ter um dispêndio de grana, principalmente ligado à tecnologia, muito grande. Você precisava ter realmente um investidor parrudo te ajudando para construir. Se a gente vai para 2010, 2020, a capacidade sua de construir algo com pouco recurso já caiu muito comparado à década de 90, antes da bolha da internet, né? Caiu para 1/5, 1/10. Hoje é 20avos, 30avos do que você gastava 20 anos atrás. Eu vejo muitos empreendedores ainda com um mindset antigo de eu vou construir algo e eu preciso de funding para conseguir construir aquilo. Cara, tem tanta opção hoje de você conseguir gerar muita monetização, construir muito um modelo de receita bem expressivo, sem gastar praticamente nada. Que você talvez não tenha todo o conhecimento como empreendedor suficiente para você conseguir provar aquele modelo de negócio. Eu vejo hoje empreendedores construindo modelos de negócio incríveis e one man show. É uma pessoa, a empresa é uma pessoa. Uma empresa que fatura 150, 200 mil reais por mês, usando AI, usando ferramentas open source de mercado, tendo uma capacidade de construir negócios incríveis e não tendo nem necessidade de investidor e muito menos de colaboradores extras na companhia. Então, eu virei muito menos é mais. Tanto é que eu justifiquei que a empresa tinha 95 funcionários e a gente enxugou para 35 pessoas. Eu estou muito menos é mais, não só em número de pessoas, de gente, mas qual que é a minha capacidade como empresário de otimizar o máximo possível dos recursos, enxugar o máximo possível utilizando das ferramentas que estão disponíveis no mercado. Então, o empreendedor que está começando agora, eu valorizo muito o empreendedor ou o empreendedor que construiu junto com o outro, mas que eles têm um modelo altamente gerador de caixa com uma estrutura extremamente enxuta. Eu valorizo demais isso. Então, eu provoco os empreendedores a não irem em busca de funding antes da hora, não quererem vender os seus negócios antes do momento certo e provarem o máximo de geração de valor possível. Onde que o funding ele realmente se justifica? Para mim, o funding nada mais é do que... Para mim, eu vou definir financiamento com investidores, captação de investimento. Eu sei que eu vou chegar num faturamento de 100 milhões de reais. Só que ao invés de chegar em 10 anos, eu quero chegar em 3. Então, para eu queimar mais... Quando a gente sai de São Paulo, a gente vai para Santos, a gente pode fazer São Paulo-Santos em 3 horas, indo mirradinho na estrada, na Anchieta, lá tranquilão, jogando ponto morto na serra. Não pode, mas a gente vai no ponto morto.
sobrecarregando os freios, e a gente não vai gastar gasolina, mas a gente vai levar 3 horas para chegar em Santos, ou a gente pode chegar em meia hora. Meia hora a gente vai tomar multa, meia hora a gente vai torrar combustível, a gente vai provavelmente ter que ir com... Sofre mais riscos, né? Sofre mais riscos, mas vai com uma Ferrari, né? Ao invés de ir com um Fusquinha a 3 horas, a gente vai com uma Ferrari. Então, o investimento nada mais é do que a opção que um empreendedor tem de chegar mais rápido onde ele quer alcançar. Então, eu vejo bons negócios hoje com as ferramentas que têm, podendo chegar rápido nesses lugares, só que sem precisar da Ferrari. Podendo chegar com a estrutura mais enxuta. Então, a minha provocação para esses empreendedores é essa. Poder construir bons modelos de negócio sem a necessidade de investidor e com uma estrutura extremamente enxuta. Muito bom. Excelente, pessoal. E agora a gente vai para a pergunta mais importante de ter do episódio inteiro. Começando pelo Marcelo. Marcelo, quais são as receitas do seu negócio, né? O que sustenta a sua carreira em um alto nível de hospitalidade, sob muita pressão, tendo que entregar com muita qualidade, com consistência? O que você faz para alcançar isso? Cara, tentar estudar todo o ano é indispensável para quem trabalha com essa parte da hospitalidade. Fazer muita leitura, ver o que está rolando, se é sobre tecnologia, se é sobre uma forma mais artesanal das coisas, porque em algum momento a gente vai muito dentro da tecnologia, mas em outro momento a gente precisa estar muito presente. Então a hospitalidade é uma coisa muito humana. Por mais que você coloque um robozinho, teclas, atalhos, isso no backstage, né, que é no back você consegue fazer muito disso, mas quando é na mesa, se a gente quer uma coisa mais perpétua e perene, eu acho que o humano ele é fundamental nesse aspecto. Então a gente tem que afinar sempre o conhecimento. Então acho que para mim o que me faz estar sempre afinando e melhorando e me mantendo dentro dessa base são viagens, são livros. A Karina, que é minha futura esposa, ela é arquiteta, então eu vou tendo um olhar diferente de coisas que antes eu não prestava atenção e hoje eu consigo, isso aqui realmente tem um que a mais, um formato geométrico diferente, tem uma textura diferente. Então essas coisas vão afinando o conhecimento. E isso eu percebi muito nos últimos anos, que a forma de degustar vinho, de olhar as coisas, melhorou muito. A leitura melhorou muito. Então essas coisas vão, inconsequentemente, acontecem. Né? São coisas muito positivas. Você vai nesse modo inconsequente de querer ser melhor. Eu quero ser melhor. Porque eu quero que as pessoas me vejam como um profissional de ponta. Eu quero que as pessoas sigam um caminho que eu segui, que é de estudar, trabalhar, se dedicar, focar no que é o correto. Então essas são as coisas que eu uso para me manter onde eu tô. Muito bom. Seria uma... E acho que é uma coisa que as pessoas valorizam, não é que valorizam, as pessoas fazem pouco hoje. O estudo contínuo. Então, assim, cara, tá o tempo todo pesquisando. Pesquisa de qualidade, né? Porque o pessoal fica, às vezes, no TikTok vendo fake news e fala que tá estudando, né? Então, assim, realmente pesquisar. Eu valorizo muito isso, cara. Todo ano eu viajo pra fora, procuro fazer cursos bons, leio livro. Não precisa só viajar pra fora e gastar dinheiro, mas, cara, hoje você tem cursos super bons, de fácil acesso, baratos, até de graça mesmo no YouTube. E acho que essa pesquisa profunda e passar horas e horas estudando o mesmo assunto, cara, é fundamental. E pouquíssima gente faz, especialmente no Brasil. Né? E Rafa, sua vez. Quais são as receitas do seu negócio? O que você vê de pilares, métricas, atitudes ou princípios que fazem o seu negócio funcionar bem, que você vê que faz bem para a sociedade como um todo? Tá. Tem uma frase que, cara, é meu mantra, assim, que a cultura da companhia, ela come a estratégia no café da manhã. Então não adianta você ter a melhor estratégia do seu negócio, saber exatamente como que o seu negócio vai crescer, vai evoluir, quais são os pilares de crescimento, ter as fontes de originação de demanda, ter clientes satisfeitos. Cara, se você tem uma cultura corrosiva dentro de casa, né, uma cultura muitas vezes não direcionada no que você acredita como fundador, porque toda empresa tem uma cultura. Toda empresa tem uma cultura. Por mais que o fundador não tenha passado qualquer cultura e norteia qual que é a cultura daquela companhia, alguma cultura foi construída.
alguma mensagem não verbalizada que foi distribuída e propagada internamente. Alguma coisa existe, mesmo que seja da não cultura ou da cultura perversa, Sim. mas existe. Então, o meu maior mantra de empresa é garantir que a mensagem esteja muito bem passada para todo mundo, para que todo mundo haja do mesmo jeito, sem que ninguém esteja vendo. É isso. Cultura nada mais é para mim do que como que as pessoas se comportam quando elas não estão sendo vistas. E isso faz muito parte do trabalho do empreendedor, traçar qual que é a maneira que ele acredita que é a certa para aquele negócio prosperar em relação aos comportamentos. E dar a diretriz disso, todo o resto sai como consequência. O crescimento da companhia vai vir com uma cultura bem fortalecida. Cara, muito bom, excelente. Pessoal, infelizmente chegamos ao fim do podcast, não temos mais garrafas de vinho para servir, já foram todas. Queria agradecer quem ficou aqui até o final assistindo tudo. Não esqueça de curtir, deixar seu comentário com feedback, falando quem você gostaria de ver aqui no programa, ou quais tipos de perguntas você também gostaria de assistir. Então foi um prazer muito grande. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Rafa. Foi um prazer enorme receber vocês aqui na minha casa e poder gravar esse episódio. E vejo vocês no próximo episódio de Receita de Negócio.